A gente teve um problema técnico lá no YouTube. A gente vai organizar para tentar salvar lá depois a gravação, tá? Para quem não conseguiu entrar agora. Então, a gente lança lá depois. A gente avisa lá nos grupos para vocês assim que estiver disponível, tá? De qualquer forma, a gente está gravando. Então, agradeço aí a paciência de vocês. Hoje a gente vai falar do Festival de Verão, né? Um festival bem animado, bem feliz, bem solar. Aqui em São Paulo está super sol, super calor. Não sei como é que tá aí também no de vocês. Como a Andrea disse, hoje é bom que a gente está vendo o rostinho de alguns. Quem quiser pode compartilhar a câmera. E aí a gente vai fazer aqui o treinamento para ele durar 1 horinha mais ou menos. Vocês podem ir tanto colocando as perguntas no chat, que tem aqui do lado, quanto também, né, tem a opção aqui de abrir o microfone, fazer uma pergunta. Fiquem à vontade. A gente vai ter também o tempinho para isso. Vocês também podem ir mandando e a gente vai perguntando no chat, tá bom? Então, vamos começar. Hoje a Luísa vai começar falando para vocês, né, um pouquinho de Saframundo. A gente sempre tem alguém novo, alguma pessoa chegando, a gente passa rapidamente lembrando para vocês o que é Saframundo. Depois a gente vai falar mais especificamente da campanha de verão, o que a gente pensou de legal para vocês. E depois a Andréia vai trazer aí todo o conhecimento dela, dando dicas, dando alguns insights para vocês aplicarem, lógico, falando dos vinhos, tá bom? Vamos lá, pode ir, Lu? Obrigada, Mari. Gente, boa tarde. Bem-vindos ao nosso primeiro treinamento aí de 2022. Um treinamento super legal, né? Um verão aí, tá com tudo, agora tá sol. Então, vou compartilhar aqui minha tela para a gente poder começar falando um pouquinho de Saframundo. Bom, então, na agenda, a seleção Saframundo, um pouquinho do que é. Depois a gente entra na campanha de verão com Saframundo, fala um pouquinho sobre o sortimento e as dicas de atendimento. Bom, e o que é Saframundo, né? A gente gosta sempre de trazer um pouco o nosso conceito da marca, o porquê que a Saframundo está aí, para relembrar as pessoas que já estão aí com a gente, tem um tempo, para os novos atendentes. Então, a Saframundo, ela tem a ideia de explorar, né, as regiões do mundo relacionadas aos vinhos. É uma seleção de vários rótulos, de vários países, e a gente tem o intuito de trazer o melhor custo-benefício para o cliente, facilitar a compra e trazer uma escolha inteligente. Nossos produtos têm justamente como benefício, né, esse custo-benefício, trazer rótulos mais em conta de vários lugares, ainda trazer para o consumidor essa questão da escolha segura, a gente tem o nosso selinho, proporcionar para ele novas experiências e, de certa forma, democratizar o vinho, trazer vários momentos de consumo em que hoje em dia a gente pode tomar vinho e não ser só aqueles momentos mais formais, por exemplo, casamentos, e sim trazer momentos do dia a dia, né, almoços, estar em casa e poder tomar um vinho e ter essa escolha segura. E os nossos atributos, então, justamente são produtos de qualidade, que a gente tem uma forte curadoria aí, juntamente com a sommelier Andrea. A gente busca uma variedade de sortimento para se destacar no mercado. Além disso, a gente traz umas referências, traz vinícolas, né, que são referências, vinícolas conhecidas para a nossa marca, e sempre atualizado nas novidades e tendências que esse mercado traz para a gente. Então, falei um pouco, né, a gente faz essa curadoria dos vinhos, traz de diversos países do mundo, tem a Andréia aí, uma equipe, o pessoal da Rede São Paulo, os associados também. E os nossos vinhos também, eles têm uma seleção em vários âmbitos, tanto sensorial, quanto de tato, olfato, visual e gustativo, de acordo com a nossa proposta, né, que é trazer o custo-benefício. E, além disso, para a gente trazer para mostrar de fato essa qualidade, a gente traz o nosso selo para justamente facilitar essa escolha. Então, né, a gente tem o nosso selo que mostra que é a escolha certa aí. Hoje, em 2022, a gente tem mais de 120 rótulos de vários países, como Chile, Argentina, os tradicionais, né, Portugal.
A gente também tem Itália, Espanha, Uruguai e de várias vinícolas aí conhecidas. Além disso, a gente tem esse nosso selo. Só para reforçar aqui, né, a aplicação desse selo é super importante, entra totalmente na nossa identidade visual da marca e do que a gente quer, né, ser uma marca conhecida. Como a gente tem vários rótulos, a gente quer colocar esse selo como uma forma de mostrar a nossa marca. E além disso, de mostrar que é uma escolha, tem todo um cuidado, né, desses rótulos. E agora a gente entra no Verão com Saframundo, que é essa nossa campanha, que vai de janeiro a março, março até o carnaval. A nossa identidade visual aqui, né, a gente trouxe aí um ar mais fã, com essas boias, com esse fundo meio que para lembrar água, piscina, porque nem todos os associados estão na parte litorânea, então a gente quis trazer uma pegada mais fã, mais alegre, e também com rótulos, né, que são a cara do verão, rosés, brancos e tintos leves. A gente também preparou, além do cartazete, um wobbler, que também pode ser utilizado de diversas formas, né? A gente consegue adaptar aí como adesivos, e aí a gente tem que organizar com os gestores de cada associado para realmente ver qual material de PDV vai para vocês. A gente fez aqui, né, opções, mas aí depende também de cada associado, da particularidade de cada um. A gente também criou as gargaleiras, né, uma forma super interessante de destacar o nosso produto, e além disso a gente trouxe um diferencial, que a gente colocou esse QR Code, que redireciona para receitas que a gente desenvolveu, não desenvolveu, né, receitas que já existem, mas que a gente, né, teve todo o cuidado de selecionar para entrar de acordo com os nossos vinhos. Então tem clericô, tem sangria, tem um drink tropical aí com um azulejo branco, para justamente a gente trazer esse diferencial, trazer essa sensação de frescor e destacar os nossos rótulos. Além disso, eu trouxe aqui para vocês sugestões para decoração de PDV, então, inclusive, em seguida eu vou mostrar já algumas aplicações. A gente tem aqui uma ideia, né, para trazer o sentimento de praia, de verão, então, colocando itens de bazar, como coolers, cadeiras de sol, boias, guarda-sol. Então, dá para usar bastante a imaginação, e como o pessoal está fazendo, entrou já no clima. A gente tem aqui a aplicação dos nossos cartazetes pelo Jaú. Além disso, o Jaú também colocou as nossas sacolas Saframundo aqui. Então, além disso, fora o material novo, né, que a gente fez para comunicação de verão, tem aqui, por exemplo, o triedro, que é um material mais antigo, mas que ele está sempre aí para esses momentos. Então, exalta vários momentos de consumo, como, por exemplo, happy hour, churrasco, dia a dia. Então, vocês podem, inclusive, trazer outros materiais que a gente já tem e colocar nessa exposição. Chibata também colocou uma areia, tem até um boneco vestido, óculos de sol, os coolers. Então, assim, é para mostrar que essa campanha dá para fazer várias coisas legais e chama bastante atenção no ponto de venda. Dá para trazer itens de bazar, champanheiras, coolers, e traz uma exposição interessante. O Proença também utilizou os coolers, um material que a gente já tinha de PDV, então realmente colocou algumas plantas para mostrar que a gente consegue fazer um diferencial no ponto de venda. Aqui para o e-commerce a gente fez um banner e trouxe aí uma chamada de rótulos refrescantes para o calor. Além disso, a gente tem os nossos cards das mídias sociais. Vale ressaltar que esses cards também a gente pode usar como material de PDV, aí dá para ser versátil. A gente pode também mandar como uma forma de lembrete para os nossos clientes, né, no WhatsApp, então é só encaminhar. Tá chegando perto aí do final de semana, então aproveite seu final de semana com drinks, e aí a gente também pode divulgar o nosso Instagram, que tem lá as receitas de drinks. Também tem
né, um card mais engraçado, tipo, nossa, a gente já está em 2022, corre que o verão já começou e pega um Saframundo. Então, além disso, só para ressaltar, eu vou disponibilizar aí para vocês esses cards, né? Vou soltar nos grupos de atendentes e para quem quiser também, para vocês lembrarem, soltarem isso para os clientes de vocês no momento que vocês acharem apropriado. Então, continuando aqui com os nossos cards, trazendo uma pegada mais fã, falando do feriado aí, por exemplo, do carnaval que vai vir, também para um cliente que é mais sério, né? Trazer esse pessoal que gosta de dicas de bem-estar, então a gente associa aí com vinho. E as dicas de drinks, que é sempre uma boa trazer essa pegada mais leve, uma pegada mais para o calor mesmo. E quais são os nossos vinhos, né? As nossas dicas aí de vinhos para o verão. A gente tem no nosso sortimento os brancos, os rosés, os espumantes e os tintos leves, que são Merlot e Pinot Noir. E esses rótulos vocês encontram no nosso guia de vinhos. Então, peçam para os gestores. Quem também precisar pode me pedir, que a gente disponibiliza. E no nosso site, Saframundo, também tem o guia de vinhos disponibilizado para baixar. E foi um overview aí rapidinho. E agora eu vou passar a palavra para a Andréia. Muito obrigada, pessoal. Eu queria interromper aqui rapidinho só para parabenizar o pessoal que já fez um excelente trabalho de loja. Foi muito legal receber o trabalho de vocês e de ver a reação de vocês agora aqui também, né? Vendo as lojas de vocês no treinamento, deu para ver que vocês têm orgulho. E a gente também fica muito orgulhoso de ver acontecendo aqui o que a gente pensou. Então tem areia já dentro da loja, o Jaú aproveitou todos os materiais que a gente já tinha, né? Colocou lá os triedros, deu para aproveitar material institucional também, o Proença lá, com as ambientações em azul, lembrando muito a piscina, falando com a campanha. Então ficou muito legal, gente. Parabéns. Espero que até março, aí até o carnaval, surjam mais ideias ainda. Aproveitem da criatividade. Aqui a gente trouxe algumas opções, né? A gente também deu a ideia de mandar os cards via WhatsApp para clientes e tudo mais. Então, só lembrando para vocês alinharem tudo isso com os gestores de vocês, tá? Algumas redes têm direcionamentos um pouco diferentes de outras. Sigam o que os gestores passarem para vocês. E todo esse material de PDV também que a gente mostrou para vocês aqui, já está com o time de marketing de cada um de vocês, dos associados, e aí vocês podem alinhar diretamente com os gestores também, quando vocês vão receber e o que vocês vão receber, tá bom? Para implementação. Bem, bom, Lu, se quiser tirar o compartilhamento aí da tela, eu coloco meu material. Boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês no primeiro treinamento desse ano. A gente vai se encontrar em vários momentos, né, Mari, Lu, esse ano. Temos excelentes desafios, né? E muito trabalho pela frente. E estou muito feliz. E a gente já está no dia 26 de janeiro vendo as nossas campanhas aplicadas. Então, primeiro, assim, antes de a gente falar em treinamento, quero dar parabéns para vocês, porque é um time maravilhoso. Assim, compra as ideias, vai lá, executa, coloca no grupo. Eu vi que vocês continuam compartilhando, e acho que isso é muito importante. A gente olha para a ideia do colega, faz, implementa e faz diferente. Então, essas referências são muito bacanas. Então, a gente está muito feliz, está começando o ano muito feliz, vendo o trabalho e empenho de vocês, tá? Bom, vou compartilhar aqui minha tela. A gente vai falar de, né, verão, frescor, né, um momento onde as pessoas buscam algo mais leve. E também é um momento onde, quando a gente fala em vinhos de verão, que é o tema de hoje, é quebrar paradigmas, né? A gente está falando de falar de vinhos de verão, por que não, né? Quando a gente iniciou esse trabalho, em muitos lugares que eu tenho a oportunidade de trabalhar, as pessoas falam, no verão não vende vinho. E a gente tem percebido, e vocês têm percebido, que sim, se vende vinho, as pessoas estão cada vez olhando mais, né, para os vinhos brancos, rosés e espumantes nessa época do ano. A gente, claro, precisa aproveitar essa oportunidade, né, porque o que vai fazer alguém comprar uma garrafa de vinho nessa época do ano é como vocês vão trabalhar a exposição do vinho, né. Então, eu mudei um pouquinho a abordagem, vou falar um pouco da importância. Não está aparecendo a tela, apresentação?
Ah, deixa eu voltar aqui a apresentação. Você não está mudando. Ah, tá. Deixa eu voltar aqui. A Rafa me avisou que não estava mudando. Agora tá? Ah, tá. Ótimo. Agora sim. Ah, então tá bom. Hoje sim, né? Meu Deus! Agora vai. Agora vai, né? Então, eu queria falar para vocês que é uma época do ano bem importante para a gente trabalhar a exposição, né? Colocar o vinho de uma forma bem inserida no contexto, né? Que é frescor, vinhos leves e que tem tudo a ver com o momento. Aqui, a maioria de vocês já me conhece, né? Atuo há 14 anos no setor vitivinícola, com a Rede São Paulo a gente está indo para o 4º ano de trabalho, e cada ano que a gente começa e faz o planejamento, a gente percebe o quanto, né, vão surgindo novos desafios e quanto a gente está crescendo todo mundo junto, né? E também adoro o que eu estou fazendo hoje com vocês, que é a formação de vinhos, né? Compartilhar conhecimento, a gente aprender juntos. Bom, o que é importante e um ponto essencial para quem está chegando, para quem já está mais tempo aqui com a gente, acompanhando os treinamentos, é conhecer o portfólio de vinhos. A gente vai trabalhar hoje treinamento vinhos de verão e para a gente poder oferecer um produto adequado, preciso conhecer o meu portfólio. Então, a primeira recomendação que eu deixo para vocês, agora já de pronto, né, para o início do ano, é que vocês conheçam o portfólio e chamem a atenção do cliente de vocês. Para mim, esses são 2 fatores bem importantes. Eu vou detalhar aqui na apresentação como a gente faz isso, mas se vocês estiverem atentos a esses 2 pontos, ajuda muito, né, no resultado que a gente vai ganhando ao longo dos meses. Entender o perfil de vinho para cada cliente, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também. Eu tô a Lu aqui aparecendo o pessoal que quer entrando, se vocês puderem admitindo para mim, aí eu consigo ir passando as telas. E ficar atento às tendências, as tendências de consumo que tem a ver, né, com o verão. Eu já fui em algumas das lojas de vocês no inverno que tinha um cara de verão lá no... Isso hoje não acontece mais, né? Mas eu já tive momentos de a gente estar no momento de inverno com cara de verão, no verão com cara de inverno. Então, a gente precisa estar muito atento também ao que acontece em cada uma das tendências. Então, essa tela, ela tem 4 pontos, que é o que vai ser a nossa conversa de hoje, tá? Então, a gente vai passar por esses 4 aspectos aqui. Bom, primeiro, o tema de casa de todos vocês, muitos já são especialistas, inclusive, é estudar todas as opções de vinhos disponíveis, né? Então, pegar esse catálogo que a Lu falou, já está disponível, o gestor de vocês tem, quem não tem, acessem ele, porque lá a gente tem todas as alternativas, né? Então, quanto mais a gente sabe do produto, do perfil, melhor vai ser, né? Para que a gente dê uma recomendação adequada, né? Então, acho que essa é uma palavra-chave, é conseguir fazer a recomendação adequada para os nossos clientes e para o momento de consumo. Então, qual que é a palavra-chave? Vinhos refrescantes. A gente está vivendo, ali em São Paulo, não tanto quanto aqui no Sul, né? Mas aqui no Rio Grande do Sul, a gente está vivendo um momento de calor insuportável, assim, 37 graus para Bento Gonçalves, para Serra Gaúcha, é algo impensável, assim, realmente está fazendo muito calor. Então, é a gente conseguir buscar bebidas que refresquem, que deem essa sensação de frescor. E pensem também, né, quando o cliente de vinhos entra na adega de vocês, ele busca vinho para algum momento de consumo. Então, o que vocês precisam prestar atenção? O momento de consumo para essa época do ano é, eu quero levar um vinho para a beira da piscina, para a praia, para o final de semana, jantar em um local aberto, um happy hour com os amigos. Então, se vocês tiverem essa habilidade de entender qual o momento também, a gente consegue dar a melhor recomendação para esse nosso cliente. Bom, pensando em vinhos, o que é carta na manga? Aquela carta na manga que vocês, né, podem ter ali no dia a dia e que vai funcionar, né? O que vocês podem aí buscar como argumentos, né, atributos para fazer uma boa recomendação? Vinhos brancos. Vinho branco é super versátil, é leve, é fresco, é frutado, geralmente tem uma acidez um pouquinho mais alta, tem um teor alcoólico menor, então muita atenção no teor alcoólico dos vinhos que vocês vão oferecer, né? Então, vinhos mais leves,
são vinhos com menos teor alcoólico e também vinhos que tenham, né, tem essa sensação de frescor, uvas que são mais leves, mais aromáticas, mas também que trazem essa sensação de frescor. Então, quanto mais alcoólico for o vinho, mais calor, né, ele vai me trazer. Então, observar muito o teor alcoólico e também o estilo da uva. Vamos falar de Sauvignon Blanc. Sauvignon Blanc, a gente brinca que é a rainha do verão. Por quê? Porque é uma uva que tem tudo isso que eu falei, tem frescor, porque ela tem uma boa acidez, é uma uva aromática, é uma uva que o brasileiro adora, né? No Chile, especialmente, se faz, no Brasil também, mas no Chile a gente tem excelente Sauvignon Blanc em várias faixas de preço, funciona super bem, tá? E uma outra uva, a uva branca mais consumida no planeta é a uva Chardonnay. A gente brinca que é a rainha das brancas, né? Então, ela é apelidada a rainha das uvas brancas. Porém, Chardonnay, muita atenção. Qual Chardonnay vocês vão recomendar? Né? Até se vocês tiverem dúvidas, podem colocar aqui, né, no chat, né? Que Chardonnay vocês recomendariam? A gente precisa estar atento. Se ele tem ou não tem passagem por barrica de carvalho, então deem preferência para Chardonnay mais refrescante, né? Com menos passagem de barrica e com menos teor alcoólico. Atenção também, muitas vezes, a safra, né? Então, vou buscar um vinho mais fresco da estação, ou um vinho que tem 1 ano, 2 anos. Então, tudo isso faz com que ele tenha mais versatilidade. Quanto mais transparente for o vinho, né, mais jovem, geralmente essas garrafas vêm garrafas transparentes, né? Então, vocês também conseguem olhar, né, visualmente o vinho que está dentro da garrafa, tá? E outro detalhe importante para a conclusão de vocês também, que os vinhos mais jovens, mais frescos, né, especialmente mais jovens, eles têm tons mais com reflexos esverdeados, né? Então, quando vocês forem fazer análise visual, o vinho mais jovem, ele é mais esverdeado. À medida que ele tem passagem por barrica, mais maturação, ele vai adquirindo aí uma cor, mais um amarelo ouro, tá? Então, também atentos aí à questão da cor do vinho. Detalhe importante, vinhos brancos, especialmente em garrafas transparentes, oxidam muito rápido, tá? Então, cuidado onde vocês vão colocar esses vinhos brancos, né? Cuidado se vocês vão pegar vinhos do ano passado, que eles não estejam âmbar, por exemplo, laranja, né? Alaranjado. São vinhos que, notadamente, podem ter sofrido algum processo ali de oxidação e pode ser que nem estejam, né, em boas condições. Então, sempre busquem trazer, né, se vocês têm vinho que sobrou, né, do ano passado, as safras mais antigas para vender antes, né, e depois vocês vendem aí um lote novo, né, para que a gente não fique com o vinho muito, né, muito tempo aí na nossa prateleira. Um outro detalhe bem importante que o cliente vai pedir para vocês, né, e é importante que vocês deem a orientação correta. Qual a temperatura de serviço? Então, vinhos brancos entre 8 e 12 graus, né? O que faz com que o vinho, eu faça o serviço numa temperatura mais baixa ou mais alta? É quanto mais corpo e estrutura tem este vinho branco. Então, o Sauvignon Blanc, que é o exemplo que eu dei, ou o Chardonnay sem barrica, serviço dele em torno dos 8 graus. Não extremamente gelado, porque quanto mais gelado vocês servirem este vinho, menos aromas ele vai ter, né? Então ele vai ser muito neutro, é como uma cerveja, né? Você serve uma cerveja mega gelada, ela não tem gosto de nada, né? Ela fica neutra. Então tem que ter um pouquinho de atenção. E vinho branco quente também não é uma boa experiência, porque aí a gente começa a perceber os defeitos, ele não é tão agradável. Então, sempre um pouquinho mais gelado, na dúvida, né, do que ele mais quente, tá? 30 minutos na geladeira ou 15 minutinhos no balde é suficiente, tá? Para que se consiga aí chegar na temperatura certa. E esse é um truque, né, bem rapidinho aí para a gente conseguir, né, baixar a temperatura. Estilos diferentes, né, que a gente pode colocar aqui, né, em como harmonizar. A gente classificou em 3 perfis diferentes, né? Até se vocês quiserem colocando aqui no chat algumas recomendações, fiquem bem à vontade. Brancos florais, brancos frutados e brancos cítricos. O que é isso?
Brancos florais são vinhos que têm aromas que lembram a flores, flores brancas, né? Que aí eu posso pensar num Gewürztraminer, eu posso pensar principalmente as uvas, os vinhos verdes, os vinhos portugueses, né? Então eles têm muitos deles notas florais, que a gente tem vários no portfólio. Brancos frutados, que lembram a frutas brancas, ameixa branca, pêssego, né? Também, né? Então, são vinhos que vão melhor com massas, peixes, queijos e brancos cítricos. Os brancos cítricos, aqui a gente está falando especialmente de limão, abacaxi, notadamente os clássicos que a gente tem aqui nos cítricos é a uva Chardonnay, né? Então, quando a gente pensa aqui em Chardonnay, de modo geral, ela está classificada aqui nos brancos cítricos. Eu vou mostrar depois alguns vinhos, né, que a gente selecionou no portfólio e vou enquadrando eles para vocês também, né? A gente não coloquei aqui para o nosso treinamento todos os vinhos, né, dentro, né, do portfólio, mas é legal que vocês também consigam enquadrar. Olha, se é um vinho mais floral, mais frutado, mais cítrico, o quanto eu vou conseguir trabalhar a versatilidade dele, né? De modo geral, vinhos jovens, 1 ano de safra, mais aromáticos, eles vão estar ou no floral ou no cítrico, né? O que vai depender é a região, o quanto a região é mais fria que outra, né? Vinhos chilenos tendem a ter um pouco mais de fruta, um pouco mais de flor. Vinhos de outras regiões, vinhos de, por exemplo, Portugal, Alentejo, vai ter uma nota mais frutada, né? Porque não é uma região tão fria. Então, conforme a gente vai variando a região do nosso vinho, também vou trazendo características diferentes para eles. Vamos pegar aqui um exemplo clássico do nosso portfólio, que é o nosso Tunupa Sauvignon Blanc. Então, reforçando um pouquinho o que eu trouxe, esse vinho é do Vale do Colchagua, então é uma região um pouco mais fria dentro do Chile, né? Excelente, é uma região de referência para o Sauvignon Blanc. Ele tem um álcool bem bacana, 12,5, né? Especialmente por ser uma região Vale do Colchagua, ele, né, faz com que a gente consiga essas características. Olha aqui que bacana, né? Na cor, ele tem essas notas esverdeadas. No aroma, ele traz melão e notas cítricas, né? Então, comentei com vocês, né? Dentro dos nossos grupos de frutas, ele tem aqui o frutado, que é a fruta branca, o melão, e frutas cítricas também, né? E no paladar, né, ele ressalta muito mais acidez pelas notas de limão. Então, por que é importante vocês saberem isso? Bom, alimentos, aqui está com uma harmonização de ceviche, um produto que requer um vinho que dê conta de uma acidez mais elevada, eu também preciso, né, um alimento mais ácido com um vinho mais ácido. Então, uma salada, se eu for temperar essa salada e for colocar mais acidez no prato, fica melhor com Sauvignon Blanc ou um vinho branco de uma região mais fria, porque ele vai ter uma acidez mais elevada. Vamos pegar aqui um outro exemplo, olha só que diferente, né? Então, aqui eu estou falando de Vale do Colchagua, uma região fria dentro do Chile. Agora eu vou vir para um produto que a gente vende muito dentro do nosso portfólio, que tem um perfil totalmente diferente, que é aqui ficou só um errinho na descrição, Fórum Chardonnay. Como é que é este vinho? Este vinho já tem um pouco mais de álcool, é um Chardonnay. Ele sim tem essa aparência, né? Os reflexos esverdeados, mas vejam no aroma e no paladar como ele já tem um perfil totalmente diferente do anterior. Ele já tem pera madura, abacaxi, ele já tem um final mais longo, mais floral. Por que eu estou trazendo isso? Porque se eu estou pensando num vinho, aquele vinho descompromissado, aqui está com uma recomendação de queijos, um happy hour com os amigos, um vinho assim, né? Que vem de uma região um pouquinho mais quente, ele é mais versátil do que um vinho que tenha muita acidez. Então, a gente também tem que ter um pouco de atenção, porque nem sempre, né? Se eu coloco um vinho branco para uma entrada e não tem nenhum acompanhamento, ele vai combinar. Porque se esse vinho tiver muita acidez, né, a pessoa começa a tomar uma taça, 2 taças, e ela já não acha tão legal. Agora, se eu estou harmonizando com umas tapas, com uma entradinha, com os canapés,
que eu coloco coxinha, que a gente come muito no Brasil, né, Mari? Tô pensando coxinha, empadinha, pastelzinho. Nossa, vai super bem. Eu tenho a gordura e coloco um vinho com uma acidez um pouco mais elevada, vai harmonizar super bem. Pode ir trazendo ideias, tá? Vocês podem ir compartilhando e colocando aqui no chat também, né? Se vocês lembrarem aí, né, de outros estilos. Bom, aí eu vou para Portugal, né? Vou pegar aqui um exemplo nosso, que é o Encostas da Ribeira Branco, né? Que é um vinho de mesa, né? Um blend de uvas brancas regionais. Que aqui o que eu vou buscar, né? Ele tem essa cor citrina, mas ele tem, né? É um vinho bem versátil, bem happy hour, né? Eu falo aquele vinho que a gente pode usar ele para qualquer momento, que ele é bem diferente de um vinho verde. Tá? Por quê? Porque aqui eu estou buscando uvas de várias regiões, especialmente em Portugal, estes vinhos que se chamam vinhos de mesa, eles são da região do Alentejo, que é uma região mais quente. Né? Então, quando eu tenho vinhos de regiões mais quentes, este vinho ele vai estar num estilo muito parecido, por exemplo, do Fórum, que eu falei anteriormente, né? Com um pouco mais de fruta madura, do que um vinho Sauvignon Blanc do Chile. Eu quero um vinho com mais acidez de Portugal. O que vocês escolheriam? Qual o vinho branco com mais acidez em Portugal? Onde que está a região com clima mais frio e que eu consigo vinhos nesse estilo? Vocês podem, vou deixar essa pergunta no ar aí para vocês responderem, né? Então, é importante a gente ter essas visões e conhecer o nosso portfólio, porque aí a gente vai buscando, né? Eu falo essas cartas na manga e saber direcionar, tá? Bom, vamos lá para Espanha, né? A gente colocou um vinho de cada região aí, né? Para vocês, só para instigar os instintos, tá? Quem participou dos treinamentos que eu dei ano passado, eu falo que 50% é a gente, né, com os treinamentos, o material que a gente dá, mas 50% são vocês, né? E o mundo do vinho, eu estudo vinhos há muitos anos, dou aula há muitos anos, e a gente sempre tem coisas novas para aprender, né? E quando eu falo em aprender, descobrir as diferenças das regiões também. Então, quando eu vou para a Espanha, qual que é o perfil do vinho espanhol? Quando que eu vou recomendar para o meu cliente um vinho como o Luciente, que é um vinho espanhol, né? Bom, primeiro eu tenho que olhar de onde esse vinho vem. Esse vinho é da Tierra de Castilla, uma região bem quente na Espanha, que vem de uma uva que se chama 100% Viura. O que é essa uva Viura? É uma uva aromática, né? Uma uva bem versátil, de fácil consumo, que harmoniza com vários pratos, né? Aqui tem frutos do mar, pratos asiáticos, saladas. Porém, qual que é a diferença do vinho espanhol? O vinho espanhol ele tem um pouco mais de corpo. Tá? Então, a gente também precisa entender, né, o que eu vou fazer com esse vinho. Né? É um vinho que eu quero tomar na beira da piscina ou que eu vou servir ele para um happy hour. Tá? Então, o vinho espanhol tem essa característica. A gente, de modo geral, a minha recomendação é pensar nesse tipo de vinho quando o cliente, né, ele vai buscar alguma harmonização, nem que seja uma entradinha, algum prato, né, para que ele consiga aí ter, né, ele tem um pouco mais de estrutura que vai dar conta desse perfil de vinho. Vamos para a Itália. Não sei se todos têm ainda, né, Mari, este vinho, né, se todos têm estoque dele, mas eu vou usar ele como exemplo, que é o Pinot Grigio. Pinot Grigio, né, da IG Monte Campo. Que o que é o Pinot Grigio? O que é o vinho italiano? O Pinot Grigio é a uva mais consumida, depois do Chardonnay nos Estados Unidos, é a uva branca mais consumida. E ele tem uma característica de ser um vinho bem versátil, né? Versátil seria a palavra, né, para o Pinot Grigio. Como o Merlot é para os vinhos tintos, o Pinot Grigio é para os brancos, né? Então, é aquele vinho que ele não tem tanta acidez, né? Tem um corpo médio, né? Ele tem uns aromas mais de frutas. Ele está ali no meio do caminho, né? Assim como nos espumantes a gente tem o Prosecco, que eu falo que é o meio do caminho, nos vinhos brancos a gente tem o Pinot Grigio, né? E nos vinhos tintos o Merlot. Então, é aquele vinho que ele fica ali, né? Eu falo no vinho mais fácil de harmonizar, fácil de beber. Não é muito difundido ainda no Brasil, né? Porque são vinhos que, né, a gente não tem uma boa distribuição de vinhos italianos ainda, né? A gente tem como desafio
buscar, né, essa divulgação. E também são vinhos que não são tão baratos, né? Também tem esse outro desafio. Então, quem que busca um Pinot Grigio? Para quem que vocês ofereceriam? Pense num cliente que quer uma novidade, que ele já tomou o Sauvignon Blanc, ele já conhece Chardonnay, ousem um pouquinho, ofereçam coisas diferentes, né? Porque essa versatilidade de vocês também mostrar vinhos diferentes faz com que a gente cative esse nosso, né, o nosso comprador de vinhos. Eu fiz uma pergunta aí, não sei se o pessoal, né? O Charles colocou, né? Este vinho agora veio meio seco, luciente. Tem que cuidar, né? Vários vinhos, isso está acontecendo com bastante frequência, Charles, tanto nos vinhos portugueses quanto nos vinhos espanhóis, porque a nossa legislação, né, para ser considerado seco, é até, se não me engano, até 5 gramas, alguma coisa assim de açúcar residual. E na Europa é um pouquinho mais, né? Então, eles têm 4 gramas, então deve ser 13,5. Ele não tem, não é, ele tem um degrau acima, tá? Então, pela legislação europeia, eles são considerados secos, mas quando eles entram no Brasil, eles são considerados meio secos. Isso dá muita confusão, inclusive, na liberação de vinhos europeus, né? Porque quando eles fazem eles mandam essas análises, né, nos certificados, acaba mudando o enquadramento, né? A Cristina quer fazer uma pergunta? Pode abrir o microfone, Cristina. Então, o Charles, sim, tem que estar bem atento, né? O meio seco que ele vem da Europa, ele tem um pouco mais de açúcar residual, mas ele não é no mesmo grau dos meios secos que a gente tem, por exemplo, da Argentina, que são bem mais doces, né? Não sei se tu tens a mesma percepção que eu. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. O Proença, né? Quem é a loja 17 aqui tem, né? Não tem o nome de vocês, né? Chardonnay Pedro Ximenes. Aqui um espanhol. Eu comentava, fiz uma pergunta sobre Portugal, né? Os vinhos com maior acidez e mais frescor de Portugal são os vinhos da região do vinho verde. A gente já falou sobre isso, né, em outros treinamentos. Então, quando a gente quer vinhos com mais frescor e mais acidez, são os vinhos aí da região do vinho verde. Tem mais alguma dúvida? Eu vi que a Cristina levantou a mão, mas não sei se ela está por aí. Eu não estou ouvindo, Cristina. Acho que foi sem querer, Andréia, que ela levantou. Né? Acho que sim. Então tá bom. Tá ok em relação aos vinhos brancos ou tem mais alguma dúvida? Vamos para os vinhos rosés. Bom, vinho rosé tem crescido muito no Brasil, tem triplicado de tamanho, né? O mercado de vinhos rosés. Tem muita gente que não toma vinho branco, que não quer tomar espumantes, mas ela vai para o vinho rosé como essa carta na manga no meio do caminho. Então, o que é o vinho rosé? A gente tem vários métodos, né, de elaboração aí dos vinhos rosés. De modo geral, hoje a gente tem vinhos ou por sangria, né, ou que já no processo de elaboração fica menos tempo em contato com a casca da uva tinta, né? Então, o método de elaboração de um vinho rosé, ele pode ser, né, de várias formas. Uma delas é no processo de vinificação, como o Pinot Noir, de modo geral, se faz assim, se deixa menos tempo em contato com a casca da Pinot Noir, que é uma uva tinta, e aí ele vai adquirindo, então, essa coloração, né, rosada. Ou eu posso pegar uma uva tinta, misturo, né, faço blends com uvas brancas e vou chegando ali, né, na coloração, né, que eu busco e elaboro o meu vinho rosé. Atenção também nos vinhos rosés para oxidação, o tempo de consumo. Se fala que o ideal é consumir vinhos entre o primeiro e o terceiro ano, então deem uma checada na adega de vocês, nos vinhos rosés da Europa, se vocês não têm vinhos muito antigos, né? Porque desde a importação, a safra na Europa, ela tem sempre 6 meses de gap em relação ao Brasil, né? Porque a safra deles é agosto e setembro. Então, sempre que a gente faz importações da Europa, a gente pelo menos está comprando vinho já de um ano.
Não é como no Brasil, que agora a gente está vendendo vinhos, né, do ano passado. Então, quando a gente compra da Europa, já vem com um ano de antecedência, pelo menos, é um vinho da safra anterior, mas o tempo de importação, o tempo que está na adega, é bem provável que vocês tenham, vários de vocês, vinhos de 2 anos, tá? Então, tem que fazer com que esse vinho aí gire, né? O vinho rosé também tem outra característica muito legal, porque ele tem um pouco de tanino. Então, é um vinho que funciona super bem, é coringa, é como espumante. Ah, eu não quero tomar um vinho tinto porque está muito quente. Vocês podem recomendar tranquilamente o rosé, que vai funcionar bem, é refrescante, né? Ele tem um pouco de tanino que tem o vinho tinto, né? E que vai funcionar super bem. Já passou também do tempo, né, de vinho rosé ser só vinho para mulher. A gente já passou um pouco, né? Já passou disso. As pessoas já introduziram, né, nos hábitos de alimentação os vinhos rosés. A comida japonesa, tailandesa também funciona muito bem com rosés, né? Então a gente consegue explorar em vários tipos de harmonização. Em relação à temperatura, né, assim como os brancos, né, em torno de 8 graus, de 8 a 10 graus no máximo. Então, dependendo da uva, o estilo, o perfil do rosé, vocês podem deixar uma temperatura ali, né, um pouquinho acima. E se for algum rosé bem encorpado, de uma uva, né, um reserva, uma uva com mais cor, com Malbec, um Taná, sei lá, né, algo dentro desse perfil, vocês podem chegar ali e deixar pelo menos até uns 12 graus. Eu, particularmente, prefiro eles ali em torno de 8, 10 graus, que eu acho que a gente consegue ali, né, levar, né, esse elemento frescor para esse nosso cliente, tá? Não muito gelado, né, porque também, tá, ele inibe as papilas gustativas, e 30 minutos na geladeira ou 15 minutos no baldinho com gelo é suficiente. Baldinho de gelo, como gela rápido? Tem que colocar gelo, colocar um pouquinho de água, se tiver sal, mais rápido ainda, que a gente faz a salmoura, tá? Então, essa é uma dica para vocês sempre passarem para o cliente de vocês. Não adianta comprar lá só o pacote de gelo, tem que colocar um pouquinho de água, tá? Então, gelo, um pouquinho de água, se tiver sal, melhor ainda, gela mais rápido. Bom, quando a gente fala então de rosés leves, saladinhas, antipastos, canapés, o tomate, molhos de tomate, produtos que tenham base com molho de tomate funcionam super bem, né? Com os rosés. As brusquetas, né? Não sei se vocês gostam de brusqueta, é bem difundida no Brasil, vai super bem com os vinhos rosés, né? E vinhos aí, rosés médios encorpados, pizza de atum, produtos à base de atum, salmão, massas com molhos mais untuosos, com uma carne que também tem um condimento, vai harmonizar bem nesse tipo de harmonização. Então, aquele cliente que não quer um vinho tinto e quer tomar um vinho refrescante, né? Tem nessa sensação de frescor, o rosé vai super bem. Alguma dúvida até aqui, antes de eu entrar no portfólio, a gente falar um pouquinho dos nossos vinhos? Eu vi que o Hernani está aí hoje, estou vendo o Celso, né? Mari, com alguma dúvida antes de eu falar dos vinhos? A gente tem aqui uma dúvida da Eliane, perguntando se os vinhos australianos são indicados no caso do rosé. Os vinhos australianos são indicados no caso do rosé. Bom, de modo geral, os vinhos australianos que você deve ter no portfólio, o Yellowtail, que é uma marca que se encontra, né? Bastante tradicional, tem várias, né? Sei que vários de vocês têm eles no mix, não sei se é desse que tu te refere. Funcionam super bem, são a uva Shiraz, são uvas, é uma região mais quente, tá? Então, ele vai ter um perfil aromático mais de frutas, mais frutado, moranguinho, né? Mais nesse perfil, com menos acidez. Então, essa é a característica do vinho rosé, tá? Menos acidez, mais fruta e um pouquinho mais de álcool. São também vinhos que bem geladinhos, são bem refrescantes, né? Mas só atenção porque não são vinhos são mais alcoólicos e não são tão refrescantes, não tem tanta acidez. Não sei se eu respondi aí tua dúvida. Mais alguma dúvida? Posso seguir? Não temos mais dúvidas no chat. Se alguém quiser se pronunciar.
Só perguntar, só, né, tirar dúvidas, estamos à disposição. Bom, aqui eu deixei, né? A gente esquece dos franceses, né, Mari? A gente resgatou os franceses hoje. Por que eu resgatei a França? Porque os vinhos franceses estão numa região mais fria, tem esse perfil de serem vinhos menos alcoólicos, né? E que podem funcionar muito bem, né? Nessa época do ano. Então, a gente fala muito de vinho francês e vinhos rosés lá na primavera, nos vinhos de verão, né? E depois a gente acaba esquecendo eles. Então, se vocês olharem também para os rosés, né? Os vinhos, especialmente os vinhos franceses, pode ser uma alternativa. Só atenção, assim, o que vocês têm que olhar para o vinho francês? O vinho francês, ele tem uma nota um pouco mais vegetal e menos aquela bomba de fruta, né? Então, são vinhos que não é para aquele consumidor iniciante, é para o consumidor que já toma vinho rosé, que já provou vinhos do Chile, né? Vinhos da Argentina, vinho português e quer algo diferente, né? Porque são vinhos um pouco mais caros, não são tão aromáticos, os vinhos franceses não são nada aromáticos, né? Eles têm um pouquinho mais de tanino, um pouco mais de estrutura, tá? São versáteis, sim, tem uma acidez bacana, mas são vinhos que a gente precisa entender o perfil, né? Para poder apreciar. Deixa eu passar aqui. Depois a gente tem um outro rosé bem bacana no nosso portfólio, que é o Antigas Estâncias Rosé, que ele é 85% Cabernet Sauvignon, 15% Merlot. Também é um vinho com pouco álcool, ele é bem recomendado para aquele cliente que não quer tomar um vinho tinto e está buscando um rosé. A Cabernet Sauvignon é uma uva um pouco mais encorpada, tem 85% de Cabernet Sauvignon, né, nesse rosé. Aqui na ficha técnica ele está na 2020, eu não sei qual que vocês têm na adega hoje, se é nessa, acho que é essa safra ainda que é o que vocês têm, que está super, né, tá super bem, 2021 aí ainda ele está bem fresco, bem leve e pode funcionar. Uma dica aqui é este vinho para risotos leves, pratos à base de frutos do mar, escondidinho de camarão, tá me dando água na boca, né? Camarão, nossa, camarão. Olha só, o camarão é super versátil, né? É algo que a gente, né, costuma consumir nessa época do ano. Então, o camarão é frito. Recomendem, né? Um rosé com um pouco mais de acidez. Eu vou fazer uma moqueca escondidinho. Então, aí vocês podem ir brincando com vinho um pouco mais encorpado, mais estrutura, como é o caso desse, tá? Escondidinho de camarão, uma delícia, né? Uma outra recomendação para vocês terem também no portfólio é o Azulejo Rosé, que é um vinho da região de Lisboa. Tem uma uva, né, típica que é a Camarate, uma uva, né, portuguesa, autóctona, e a Cabernet Sauvignon é bem leve, olha, 9,5 de álcool, então é um vinho com pouco álcool, bem moranguinho framboesa, bem fácil, bem ligeiro, para aquele cliente que quer ter uma boa experiência. Eu quero um vinho sem compromisso, um rosé sem compromisso. Vocês podem recomendar um sucesso de vendas, né, Maria? Vai funcionar super bem, né? Todos os azulejos. Eu não quis colocar eles por primeiro, porque azulejo a gente acaba falando bastante, né? Mas esse azulejo regional de Lisboa, ele é bem versátil para essa época do ano. Concorda, Mari? Esse e os outros também, né? O verde, branco. Temos diversas opções aí de azulejo que caem muito bem para o verão. Depois a gente colocou aqui como uma recomendação, né, um Santa Isle, um Syrah, que é uma uva com mais corpo, né, mais imponente. Não é tão alcoólico, mas que pode ser uma alternativa, né, para um vinho diferente, não ser, né, mais um Merlot, mais um Cabernet Sauvignon. Um Hereford Rosé Malbec para aquele consumidor que adora Malbec, né? Mas o Malbec é demais para essa época do ano, ofereça um rosé de Malbec, por que não, né? Algo inusitado, vocês vão estar inovando e acho que o cliente vai gostar também. Ficou alguma dúvida aqui com os rosés?
ficou alguma dúvida no chat? Tranquilo. Acho que é legal falar também, a gente tem no portfólio agora, né, falando do azulejo, o azulejo verde rosé, que é uma novidade, é uma curiosidade legal, né, para contar para os clientes. Geralmente as pessoas pensam em vinho verde como vinho branco. E a gente trouxe essa opção de rosé também, que eu acredito que alguns de vocês tenham aí em loja disponível. Bem lembrado, Mário, porque o vinho verde rosé não é conhecido. De novo, vocês estariam fazendo, né, uma abordagem bem diferente com o cliente de vocês, falando, olha, você, né, com certeza já conhece o vinho verde branco, já provou o vinho verde rosé, ele também é refrescante, ele é versátil, né? E acho que é uma forma com que a gente vai ganhando o nosso cliente para o vinho, né? Mostrando coisas diferentes. E essa é a época do ano que ele está aberto a isso, né? Que ele quer vinhos nesse estilo, a gente precisa aí rodar o nosso sortimento e mostrar coisas diferentes. Depois a gente tem aqui, né, os vinhos tintos leves, que aqui vocês acabam dominando um pouquinho mais, mas quais são os detalhes importantes aqui que vocês precisam observar? Álcool, tá? Vou reforçar. Vinhos tintos leves são vinhos menos alcoólicos, tá? Número 1, mais jovens, então vinhos da safra ou no máximo 1 ano, 2. Vinhos mais frutados com menos passagem em barrica de carvalho. Então, de modo geral, não tem passagem por barrica ou pouca passagem em barrica de carvalho. Isso contextualiza um vinho tinto leve. É bem importante vocês terem isso claro, porque se vocês entenderem o conceito, vocês conseguem aplicar em todo o portfólio. Aqui não tem como mostrar, explicar todos os vinhos, o que eles são, qual estilo. Mas vocês entendendo o que isso significa, vocês conseguem aí buscar boas alternativas, tá? São vinhos que não tem muito tanino também, então o estilo da uva conta, Pinot Noir, Grenache, Bonarda, Gamay, são vinhos com menos tanino, né? Mais leves, e isso também faz com que a gente tenha aí um perfil de vinhos que se enquadram no vinho leve. Temperatura de serviço. Temperatura de serviço de vinho tinto é temperatura ambiente. Não se aplica para nada no verão, né? Porque imagine servir um vinho tinto em temperatura ambiente hoje, né? Isso aqui é a temperatura ambiente da Europa, 17, 18 graus, né? Então, muita atenção, vocês precisam ajudar os clientes de vocês, orientando que vinho no verão, para ser agradável, tem que estar na temperatura certa. Baixa a temperatura, põe um pouquinho na geladeira, põe meia horinha no baldinho com gelo, porque tomar taná, tomar Malbec, as pessoas podem tomar no verão, não tem nada contra isso, tá? Mas tomar um Malbec de 14 de álcool a 25 graus, 30 graus temperatura ambiente, gente, não dá para tomar mais de uma taça, tá? Não sei aí Cuiabá, Charles, né? Tem que estar no ar-condicionado a 1000, né? E o vinho na temperatura certa, porque vinho quente, com alta temperatura, com alto álcool, alto tanino, não tem como o cliente gostar da experiência, tá? Pinot Noir é uma uva leve, delicada. Pinot Noir, consumo, temperatura de serviço é 14 graus, gente, né? Não é 25 graus. Então, o Pinot sempre põe um pouquinho, né? Baixar um pouquinho a temperatura, que vai ser uma experiência muito mais agradável. Eu estou insistindo muito em temperatura de serviço, tá? Porque vocês são a peça-chave para dizer isso para o cliente de vinho, né? Falou, leva esse vinho, coloca meia horinha no baldinho, né? Baixa a temperatura, dê essa orientação que muita gente não sabe, né? Ele acha que vinho tinto tudo em temperatura ambiente. Então a gente precisa desmistificar um pouquinho. Vinhos tintos leves, vinho tinto leve vai bem com muitas coisas. Né? Oi, pode? Quem quer perguntar? Boa tarde, é o Edivaldo. Posso falar com os meninos do TI? Como pode? Pode sim, Elton. Perto mesmo. Obrigado. Elton? Eu não estou te ouvindo. Está nos ouvindo? Só vai chegar a internet mostra aqui. Eu acho que é alguma falha no microfone, André. Não sei se ele está falando com outra pessoa. Pode ser. Vou pedir para o Elton aí colocar a pergunta dele no chat, né? Ou se ele conseguir depois, no final, a gente restabelece.
Muito bem. Bom, vinhos tintos leves, então, são bem versáteis, com presunto, com queijo de meia cura, cogumelos, vai super bem, né? Por que cogumelos, fungo, né? Porque geralmente a gente coloca Pinot Noir, né? Então, a Pinot Noir, ela tem esse aroma terroso, né? Que vai muito bem para este perfil de prato, tá? Caesar salad, frango, né? Ah, eu quero um vinho para harmonizar com frango, né? Eu falo que frango é um produto, ele é leve, é neutro, né? Tem pouca gordura. Então, a gente sempre, quando o cliente falar para vocês que quer um vinho para harmonizar com frango, um vinho tinto leve, tá? Minha recomendação, ou um vinho branco. Mas muita gente quer um vinho tinto, né? Então, apostem aí no vinho tinto leve que vai funcionar super bem. Sem contar, né, o famoso atum, o salmão, porque a gente tem clientes que não querem um vinho branco com salmão, não querem um vinho rosé, que seria a recomendação. Então, bom, se eu ainda quero ter um vinho tinto no verão, recomendo um vinho tinto leve, que vai funcionar super bem. De novo aqui, né, colocamos então uma opção de vinho francês, o Le Triporter, que é a de Sanson. É um vinho de 12% de álcool, é um IGP País del Rhône. É um vinho também que, né, ele tem um pouco mais de estrutura, não é tão aromático, mas é um vinho com baixo álcool, tá? Então, é um vinho que eu aconselho para gastronomia, tá? Que vocês recomendem aí com um prato, acho que pode funcionar super bem, tá? Um estilo bacana. Um Antigas Estâncias Merlot também, né? Bem versátil, tá? É um vinho que pode funcionar aí de uma forma bastante bem, né? Com bacalhau, com molhos vermelhos, massas. Merlot é bem fácil aí de trabalhar a harmonização. O Tunupa, aqui coloquei um reserva Pinot, né? Porque o Pinot vocês podem aí abusar, né? Não é porque, não, porque Pinot tem que ser um Pinot jovem. Não, Pinot Noir é um vinho que tem menos tanino e sim, ele vai funcionar muito bem, mesmo que seja daqui a pouco um tanino numa categoria, né, diferente, com mais tempo aí de maturação. Um Hereford Bonarda, uma uva que também tem pouco tanino, né? Que é uma uva tinta, é muito conhecido o Malbec da Argentina, né? Então, tentem oferecer para esse consumidor mais iniciante, que está entrando na categoria de vinhos, que quer um vinho mais leve, um Bonarda é uma boa alternativa, né, nessa época do ano. E agora vamos para os espumantes, né? Para a gente fechar, então, aqui, né, no nosso sortimento, eu foquei bastante, estou focando bastante em sortimento e que vinhos podem funcionar para vocês terem exemplos práticos, tá? Não é uma verdade absoluta, não são todos, né? Tem mais vinhos que a gente poderia colocar aqui como recomendação, mas eles dão uma boa diretriz para vocês, né? Do que vocês usarem ali nesse sortimento. Os espumantes, a gente trabalha o ano inteiro na Rede São Paulo, né? Funciona super bem. Por quê? Porque além de ele ser um vinho gelado, um vinho, né, refrescante, ele tem essa gaseificação, né? Então, ele obviamente, a fermentação, o processo de fermentação é natural, mas faz com que essa gaseificação traga a sensação de frescor. Então, espumantes funcionam bem para qualquer prato, para qualquer estação do ano. O que vocês precisam estar atentos é qual que é o espumante que vocês vão ofertar. Se é um moscatel, se é um brut, se é um nature. Então, o espumante sempre funciona. O que vocês têm que saber é qual o tipo. Eu quero espumante mais docinho. Um demi-sec, um moscatel. Eu não quero nada doce. Eu odeio espumante doce. Então, vamos para um brut, para um extra brut, para o nature, tá? Então, essa é uma informação bem importante que vocês precisam aí ter em conta na hora de recomendar. Temperatura de serviço entre 4 e 8 graus, né? Então, vocês viram que o espumante tem que estar bem mais gelado do que o vinho. Ele requer ali, né, um cuidado, inclusive, porque se vocês forem abrir um espumante quente, vai explodir a garrafa, não vai dar muito certo, né? 30 minutos na geladeira, aqui até deixaria um pouquinho mais, dependendo do caso, calor, às vezes precisa até 1 hora, tá? Então, estejam aí atentos para que ele consiga chegar na temperatura certa. E aqui, como recomendações, né? Deixei, então, o que a gente tem no sortimento Saframundo hoje, que é o Asti. O Asti é um moscato, 100% moscato.
7% de álcool, os moscatéis, equivalente no Brasil ao moscatel. Então, é um vinho que é feito é interrompido uma fermentação, então ele é mais doce e bem menos alcoólico do que o espumante normal, tá? Então, aqui está o Asti, que é, né, a nossa referência, uma indicação geográfica, né, protegida. Uma cava, que é um clássico da Espanha, né, que é um estilo oposto. Aqui, perdão, eu estou falando de dois mundos, tá? Asti doce. É um produto bem, né, que com 7 de álcool, uma fruta aromática. Um cava, mais corpo, menos fruta, um pouco mais cítrico, um pouco mais de estrutura, né? Então, também para vocês saberem qual que é o perfil que vocês vão recomendar. O cava, ele equivale, né, ao estilo, a método tradicional, fermentação dentro da garrafa, um champanhe, né? Não quero champanhe, o cava é um bom caminho. E aqui tem, né, vários perfis, tem o semi-seco, tem o seco, né? Então aí vocês também podem ir jogando conforme o cliente busca. E o Moscatel Métier, que é um privilégio, né? É um produto que eu elaboro, que está dentro, né, do grupo dos moscatéis, que hoje o Brasil é um grande consumidor, né? Se consome 9 milhões de litros por ano de moscatel, é quase o volume dos brutes, né? Que já é, né, super tradicional e funciona muito bem, tá, no mercado brasileiro. E esse moscatel é da região de Farroupilha, que hoje Farroupilha é a região de maior prestígio, né? Tem uma indicação geográfica, a maior área plantada do Brasil está em Farroupilha, e os melhores moscatéis do Brasil também são dessa região. Tranquilo aqui quanto aos produtos? Ficou alguma dúvida? Que agora eu vou dar umas dicas finais aí para a gente... concluindo, abrindo aí um tempinho para perguntas. Ficou alguma coisa, Mari? Falamos todos os pontos importantes, Andréia. Não estou vendo aqui no chat. Alguém quer fazer alguma pergunta? Se estiver tímido, pode mandar no chat. Se quiser falar também, pode abrir o microfone, gente. Vamos aproveitar que a gente está no Zoom para aproveitar o lado bom da plataforma. Podem abrir o microfone e falar, tá bom? Não precisa ter vergonha, né? Porque a dúvida de vocês pode ser do colega também, né? Aproveitem a oportunidade. Tem gente entrando agora aqui, deixa eu minimizar. Bom, então só para dicas finais para vocês, né? Exposição equivale à venda, né? Então aproveitem as campanhas, né? Apliquem, né, essa exposição da melhor forma, a forma mais adequada. As referências que vocês têm, todo o material, é muito importante, né? A gente fez essa tela aqui com um monte de informação. Olha como é ruim ler o que está escrito aqui, né? Então, dica, não polua demais a exposição, né? Então, a gente às vezes quer colocar muita coisa e não coloca informação nenhuma. Então, uma boa exposição é vocês pensarem nos produtos, a gente está compartilhando e mostrando as referências, os bons exemplos para vocês, né? Então, pensam para não gerar algo como está aqui, né? Extremamente poluído, que isso afasta o cliente, ele não sabe nem o que vocês estão comunicando. Então, é vinho de verão? Gente, ponto extra é vinho de verão, não vamos tentar colocar tudo, né, que não vai funcionar. Então, pelo que eu estou vendo, tá vindo, né, as informações estão bem bacanas. Exposição poluída, olha só, né? Uma gôndola com tudo em promoção, né? Geralmente janeiro e fevereiro é quando a gente faz as liquidações, né? Não dá para colocar toda a seção de vinhos em liquidação, né? Então, como que a gente comunica, né? E acaba não gerando aí uma poluição excessiva, tá? Pense, né, numa mensagem aqui, né? Algumas orientações, né, para vocês. Olha como chama atenção, né, a própria caixa do cliente. De uma forma aqui, né? Essa é uma marca, uma das mais vendidas nos Estados Unidos, né? Barefoot, que é a Santa Rita, acho que, né, que vende aqui para o Brasil. Então, tem formas aí bem criativas que vocês já estão utilizando, mas é só para a gente reforçar, tá? Fazer um mix, né? Fazer um mix com o que vocês têm dentro da loja, então vocês já estão fazendo, né? Colocando outros produtos que têm a ver com o verão. E por que eu estou reforçando isso? Porque a pessoa tem que olhar e sentir e lembrar que o vinho tem a ver com praia. Essa é a mensagem que a gente está passando aqui, né? Tô indo para a praia, por que não um vinho, né? Então, as pessoas não têm o vinho em mente em janeiro e fevereiro, a gente precisa mostrar para elas, literalmente, que tem a ver com esse momento de consumo, tá?
Não coloque muitos tipos de produtos diferentes no mesmo ponto extra e nem coloque apenas um tipo, né? E nem só azulejo, né? Vou pegar aqui um exemplo, né? Mas não coloque um de cada também, para a gente conseguir passar uma informação, né, adequada. Então, esse ponto extra, né, do Shibata que está aqui é uma boa referência. Tem várias outras, tá? Só a gente pegou aqui para mostrar, tá? E é bom também colocar em outros locais do supermercado, né? Porque nem todo mundo passa na adega. Então, vou deixar na entrada, num local aí bem estratégico, para que as pessoas também tenham em conta, né? Que não é só no Natal que o vinho vai bem, né? No inverno, que a gente consiga trabalhar em outras áreas. De novo, né? Atentos à geladeira, as pessoas querem um produto para consumo imediato. Olhem como é que ela está abastecida, se tem um pouco de tudo, se tem um moscatel, se tem um brut, se tem rosé, se tem vinho branco, se tem vinho rosé, se tem chardonnay, se tem sauvignon blanc. Então, vocês têm que, né? Atenção à variedade que vocês têm, se você tem o que mais vende, né? Para que realmente funcione, né? Que a gente consiga aí fazer com que o que está dentro aí dessa adega climatizada gire. Produtos de cross, icebags, termômetros, né? Isso aqui funciona super bem agora, tá na moda. Esses copos de acrílico sem pé, né? Tem uns bem coloridos que, né, o pessoal usa. Então, se vocês estiverem no bazar, eu não tenho nenhuma aqui, senão eu mostrava para vocês, né? Tem tudo a ver com o verão, tá? Essas champanheiras, os coolers para as garrafas, as taças para areia, colher para drink, taças de drink. Então, pensem, né? Tem vários ingredientes para drink, né? E colocar o espumante junto, então a gente consegue brincar com esses momentos de consumo. E usar fotos legais, né? Instigar as pessoas a elas realmente se sentirem nesse momento. E importantíssimo vocês, né? Vocês, quem está ali na linha de frente como atendente, serem gentis, simpáticos, saber ouvir o cliente, entender, criar essa conexão e fazer as perguntas certas, né? Então, eu vou reforçar para quem está chegando, né? E quem já está há mais tempo, que a gente precisa saber ouvir o cliente e perguntar para ele, né? Para que ele quer o vinho? É um vinho para harmonizar com qual prato, né? Eu estou com o camarão na minha cabeça, escondidinho de camarão, né? Ah, eu vou fazer escondidinho. Qual vinho você me recomenda, né? Então, vocês, sempre que for, né? A gente tem ali uns truques, né? Eu falo da harmonização, também por cor, né? Então, camarão, salmão, o rosé, né? A pessoa faz até uma associação, né? E tem a ver com estilo, então os rosés funcionam muito bem. É um vinho para presente, tem alguma preferência? É um tinto branco rosé? E vocês precisam fazer essa pergunta, porque a pessoa muitas vezes fala, eu quero sei lá, um escondidinho de camarão, mas ela não toma vinho branco, ou não quer saber de um vinho rosé, né? Então também vocês façam essa pergunta, você gostaria do quê? Um branco, um tinto, um rosé? E aí vocês conseguem direcionar esse atendimento. E eu adicionei aqui uma frase, posso te apresentar uma novidade? Tá? Então, vocês podem dar uma recomendação clássica e deem uma recomendação ousada, algo diferente, algo que vocês queiram mostrar para esse cliente, né? Para não ser o óbvio que todo mundo faz o tempo inteiro, né? Então, tem aí pelo menos 3 recomendações e dessas que uma seja uma recomendação de algo novo, algo diferente, um lançamento que a gente tenha dentro da adega. Evite, né? Posso te ajudar, para que ele não diga só tô olhando, né? Não é para não se esconder nas gôndolas, circular pela adega, né? Ficar no celular durante o atendimento, isso afasta, né? O nosso cliente dentro da loja, né? E se a adega estiver cheia, especialmente nos horários de pico, à noite, sexta-noite, sábado, se vocês veem que a pessoa está lá olhando, né, um pouco perdida, né, se você tem um atendente, estou finalizando, já chego aí, já te dou uma orientação, né, para a gente não perder essa venda, né, desse cliente. E, ao final, né, sempre se coloquem à disposição, porque à medida que vocês atenderem bem o cliente que está chegando na adega, ele sempre vai voltar e vai ter, né, o atendente vocês como uma referência, tá? E verão fala de tendências, né? Então,
Praticidade, refrescantes, eu coloquei aqui, eu sei que alguns têm, né? Vinhos em lata. Se vocês tiverem algumas opções também para doses, para drinks, vocês podem usar aí nesse momento de consumo, tá? Então, o que eu tinha para passar para vocês, né, de modo geral, fiz aí uma viagem, um pouquinho de dicas, atendimento, a gente olhar para o nosso portfólio, para que vocês tenham aí bons argumentos, né? Para um atendimento de excelência, que a gente já comece o ano a 1000, né? Que o nosso cliente já comece a olhar para o vinho e a gente continue tendo ele dentro da nossa adega todos os dias. Mari? Obrigada, Andréa. Adorei o treinamento, achei que foi muito legal. Espero que vocês tenham gostado também. Pegando carona no que a Andréa falou agora, né? Ela trouxe muitas dicas. E às vezes, né, a gente ouviu o que o consumidor quer, não é nem especificamente só pelo tipo de uva, pelo país, é pelo momento de consumo também, né? Então, se ele está falando que vai comprar um vinho para ir para a praia, de repente é mais fácil você dar um toque para ele do tipo, olha, esse vinho é de rolha, mas esse é screw cap, esse daqui vai ser mais fácil de se abrir na praia, né? Você não precisa levar um saca-rolhas. Então, cada detalhe aí é um momento legal para conquistar um cliente com algo que ele não tinha pensado, tá bom? Então, vocês têm bastante ferramentas. Lá no site, reforçando, tem todos os vinhos lá catalogados, tem o catálogo também. Precisando, podem pedir lá no grupo que a gente vai mandando lá os materiais. A Lu vai passar os cards lá nos grupos também, tá bom, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta final? Ajudou, Levi tá aqui, né? Eu vi que, né, tem vários. Ficaram com alguma dúvida, Roger? Fiquem à vontade. Quer falar, Roger? Que está com o microfone aberto? Pode falar. Consegue me ouvir? Sim. Um probleminha aqui no notebook. Eu queria saber, André, de vocês, assim, da Saframundo, em relação a espumante, a gente já tem um mix bem bacana. Se existe alguma possibilidade de estar trabalhando com um champanhe mesmo, assim, da região de Champagne, exclusivo Saframundo. Eu sei que na região de Champagne tem bastante produtor familiar, produção um pouco menor, que de repente, fazendo um bom estudo, assim, já me procuraram isso aqui, de um champanhe mais acessível, né? Hoje a gente tem no mercado aí, os mais acessíveis seriam o Vivo Clicquot, o Chandon, mas ainda é um custo meio alto. E essa indicação, na verdade, foi de um cliente meu que conhece a região, conhece algumas vinícolas lá e me mencionou que tem bastante produtor familiar, né, pequena produção, que de repente seria muito interessante assim, a gente estar, de repente, desenvolvendo esse estudo de ter um champanhe mesmo, assim, exclusivo Saframundo. Adorei a ideia, Roger. Eu acho bem legal, né? O champanhe é um ícone dos espumantes. Eu acho que sempre que fala de espumante, a primeira coisa que vem à mente é o champanhe, né? Principalmente para quem está começando também, apesar de ser um produto não tão acessível. E a gente conseguir um para Saframundo, né? Seria até uma maneira da gente democratizar um pouquinho mais o champanhe também. Vamos tentar, né, Andréa? Você quer Não acrescentar vai ser alguma nenhum coisa? problema a gente tentar e avaliar champanhe, né, Mari? Obrigada, Roger. Tá, Levi, não vai ser nenhum problema a gente fazer essa avaliação de champanhe, né? Quero ver o Paulo, que abriu o microfone, quero ver o Paulo comprar, né? A gente montar os pedidos aí. O Paulo que vai ficar de cabelo em pé aí na hora que for fazer os pedidos. Bacana. Mais alguma dúvida, algum comentário? Tranquilo? Esse material a gente vai disponibilizar, vai subir lá no YouTube o treinamento, assim que a gente conseguir, né? Abrir aí a conta. E tem o PDF que também está disponível, a gente manda para vocês, né? Já está até, né, Mari, já tem aí o material, Lu. Então já tem um PDF disponível que a gente pode aí colocar nos grupos, né? O link, assim que a gente conseguir subir, já manda para vocês. Então, tem todo o material à disposição. Se tem alguma dúvida, é só chamar a gente está aqui para ajudar, né? E que a gente aí consiga bons resultados nesse momento do ano.
Muito obrigada, pessoal. Aguardo as fotos de vocês lá nos grupos para a gente poder acompanhar, tá bom? E quando a gente for visitar as lojas também, vamos procurar aí vocês lá na adega, tá bom? Um grande abraço a todos. Estamos à disposição lá nos grupos. Até mais, pessoal. Vamos lá. Verão. Tchau, tchau, gente. Beijo, Muito tchau, tchau. obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, obrigado.